Olá, bem-vindos ao Cantinho da Nani, uma página aqui que tem um cantinho onde eu transmito, a palavra de Deus para crianças e hoje vou começar uma série para os crescidinhos, Porque o canal A Palavra de Deus é para zero, zero entre aspas, de 1 a 100 anos. Então eu convido vocês para estar aí junto comigo, ouvindo essa palavra, nos edificando. E você pode deixar aí seu comentário, alguma pergunta. Se tiver ao meu alcance, vou estar respondendo, vou estar pesquisando, vou estar te ajudando da melhor forma. Não segundo os meus conhecimentos, mas tudo que eu venho vivido, ouvido e aprendido aí nessa minha trajetória com o Senhor, tá bom? Aprendendo com mestres, pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Então eu vou estar transmitindo, selecionei uma palavra aqui, vou estar lendo e compartilhando com vocês e deixando aí uma mensagem para edificar o seu dia, para trazer esperança e um renovo nas suas forças aí. Porque a palavra de Deus é uma espada afiada, ela todos os dias ela mexe com a gente, ela transforma. Você pode ler todo dia e você vai perceber que a palavra de Deus, mesmo que você leia o mesmo capítulo, ela vai se renovando, ela vai falando de formas diferentes com você. Então vamos lá junto nessa EBD aí, para que a gente junto possamos aí então ser edificados. E deixa aí o comentário de vocês, compartilhe alguma bênção, alguma história, se vocês quiserem. Me siga lá no Instagram, tá passando aí na telinha de vocês. Vai lá se você quiser deixar, compartilhar suas histórias, deixar pequenos vídeos. Posso estar até colocando aqui aos domingos na página, fazendo aí, um momento de luz para sua vida, deixando aí histórias de superação, de milagres que Deus fez na tua vida. Tá bom? Se você quiser compartilhar, eu vou estar compartilhando aqui com as pessoas que virão assistir esse vídeo. Porque aqueles que virão assistir esse vídeo é aqueles que têm interesse, sabe, da importância de estarmos conectados com o Senhor, não é mesmo? Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Então vamos lá, eu vou ler aqui direto da Bíblia, tá bom? Você pode estar aí abrindo a sua palavra, a sua Bíblia, no capítulo, na verdade, vamos lá começar pelo livro Romanos, tá? No capítulo 6, dos versículos 1 até o 14, vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Vou procurar ler rapidinho aqui. E depois nós vamos meditar nesta palavra. Vamos lá? A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, unidos também com a sua morte, Quer dizer, então aí, quando a gente desce as águas, a gente está unido na graça e também na morte de Cristo. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. Então, aquele que nasce de Deus tem uma vida nova. Pois se formos unidos com Ele por uma morte igual a Ele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele.
Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem, nós devemos considerar que nós estamos mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devemos considerar que estamos vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine vocês. Não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, o nosso corpo. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então, tenhamos aí que ter perseverança e sermos firmes diante do pecado para negarmos. Temos que saber que estamos unidos com Cristo e assim rejeitarmos o pecado da nossa carne. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Entregue-se completamente a Deus, para que ele use você a fim de fazerem o que é direito. Assim, se você se manter firme, Deus vai te usar para ajudar outras pessoas e ter luz na vida delas, assim como Jesus é na sua. O pecado não dominará mais vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Não é mesmo? Então, essa palavra está nos dizendo que aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida não é dominado mais pelo pecado. O Senhor morreu na cruz para que assim você não fosse mais escravo do pecado. E assim você tem o domínio do Espírito de Deus que está com você para rejeitar a sua carne. Porque a nossa velha natureza tende a levar-nos para um caminho que leva à morte. Precisamos ser firmes, porque o Senhor disse que estaria conosco até o fim. E Ele está, o Espírito dele está. Então você morreu para aquela velha vida. Quando você nasce para Deus, você morreu para aquela velha vida. E desse dia em diante, suas transgressões foram apagadas, seus pecados. E conta desse dia em diante. Então você precisa ser firme. O Senhor sabe que somos pecadores. Quando falhamos, precisamos nos arrepender de todo o coração, voltar para o Senhor e não pecar mais. Então não somos mais escravos. Mas dentro de nós tem a velha natureza. E ela me lembra uma história que eu li num livro, um devocional. E vou compartilhar com vocês. O nosso versículo de hoje, para que você guarde aí no seu coração, está aí no livro de Romanos, que acabamos de ler agora, só que no capítulo 13, versículo 14. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, essa aqui é na palavra mais antiga, vou estar lendo na versão nova, atual, para que você entenda o que essa palavra quer dizer, tá bom? Então, capítulo 13, versículo 14. Então, vamos lá. O versículo 14 está dizendo assim, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês, de nós. E é isso, gente. Então, nós somos tentados diariamente, nós somos tentados. Isso me lembra aquela música, eu gosto muito dessa música que fala: todo dia o pecado vem, me chama. Aí fala: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Então, se você morreu
para sua velha natureza humana, para sua velha vida. Então você tem que viver uma vida que dignifica, que você pode andar de cabeça erguida, não é mesmo? Então, não é fácil de jeito nenhum, mas nós sabemos que temos o Senhor. Então, quando as coisas estiverem difíceis de resistir, corra para o teu quarto, dobre o seu joelho, clame ao Senhor e Ele enviará ajuda, porque o Senhor Jesus, que não mente, disse: peça ao meu Pai em meu nome e Ele vos dará. Então precisamos orar mais, buscar mais. Um cristão sem devocional, sem ter comunhão com Deus, sem ler a palavra, é fraco. E aí é fácil de cair nas tentações. Um cristão que deixa de estar junto com o povo de Deus, que não lê a palavra, que não ora, como vai resistir às tentações? Você precisa aprender a vontade de Deus. Você precisa conhecer o seu Deus. Como que você vai fazer isso se você não lê a palavra que Ele deixou? A palavra é instrução para a nossa vida. E ir à igreja não salva ninguém. Porém, lá nós ouvimos as palavras e andamos com o povo de Deus e isso nos fortalecerá. Mas também existe o lobo em pele de cordeiro. Sim, porque dentro de nós há dois lobos, um bom e um mau. E essa historinha que eu quero compartilhar com vocês. É bem rapidinha, mas eu quero compartilhar e deixar aí essa palavra, essa mensagem para você estar meditando na sua vida, colocando diante de Deus, vendo que está errado, tirar da sua vida e voltar a ter comunhão com Deus se você está aí caído, deprimido, sem vontade, sem desejo de ler a palavra, né, sofrendo ataques espirituais e você precisa. Quando a gente tá fraco, quando a gente tá sem vontade, a gente tem que se esforçar. Eu também tenho os dias de trevas, eu também tenho dias difíceis, mas eu sei que eu necessito, eu preciso do Espírito Santo de Deus para me ajudar e me fortalecer. Então, se você deixar de ir à igreja, se você deixar de ler a palavra, deixar de orar, porque orar é falar com Deus. Você não precisa falar bonito, como tem muitos por aí, não. Porque os homens dão muita importância pela aparência, mas Deus vê o seu coração. Então, se você estiver tendo um diálogo verdadeiro, sincero com Deus, pode ter certeza que Ele vai acolher a sua oração e responder. Então, vamos lá para nosso momento, né, da palavra edificante de hoje, momento, né, minuto de sabedoria, um minuto que você vai colocar aí, pensar nessa mensagem e poder aí trazer benefícios para a tua vida. Leiam novamente esse texto, reflita na sua vida, deixa Deus falar com você, tá bom? Vamos lá? Conta-se a história de um chefe de uma tribo que, sentado à beira de uma fogueira com seu neto, o seu neto havia quebrado um tabu daquela tribo e o avô queria ajudar ele a entender o que ele havia feito. O chefe da tribo disse: é como se tivéssemos dois lobos dentro de nós. Um é bom e o outro é mau. Ambos desejam que nós lhes obedeçamos. O menino perguntou: qual deles é o vencedor, vovô? O velho chefe da tribo respondeu: aquele a quem alimentamos. Todo seguidor de Jesus Cristo pode se identificar com esta batalha. Estamos em uma luta incessante com os desejos egoístas e pecaminosos. Eles surgem dentro de nós e nos pressionam fortemente, a fim de que os alimentemos. Parece que estão morrendo de fome e de sede. A princípio, são pequenos e inofensivos desejos, mas crescem e ficam mais fortes e, por fim, conseguem nos controlar. Esta passagem está em Romanos 6,16. É uma afirmação que o pecado tenta nos controlar.
Para resistir, devemos crer no que a Bíblia nos diz sobre o poder da tentação. Também devemos crer que o Espírito Santo nos ajudará a resistir ou a nos libertar do seu poder. Mas então vem a parte mais difícil. Quando um desejo mau pede para ser alimentado, devemos dizer não. Se necessário, repetidamente. Eu deixo vocês com essa palavra hoje. Leiam o texto, meditem, para que assim ela tenha resultado na sua vida. Durante esses domingos que estaremos juntos, compartilharei a palavra de Deus com você e mensagem ao seu coração. Nós precisamos entender que somos fracos e que precisamos da ajuda de Deus. Mas como você sabe, meu irmão, o Espírito de Deus não compactua com o pecado. Então precisamos ser fortes. Se você caiu, levante-se, negue a si mesmo e siga Jesus. Porque sem ele é impossível você resistir ao diabo e os desejos pecaminosos da sua carne. Até a próxima EBD. Fiquem com Deus. Eu deixo vocês com essa palavra hoje. Leiam o texto, meditem, para que assim ela tenha resultado na sua vida. Durante esses domingos que estaremos juntos, compartilharei a palavra de Deus com você e mensagem ao seu coração. Nós precisamos entender que somos fracos e que precisamos da ajuda de Deus. Mas como você sabe, meu irmão, o Espírito de Deus não compactua com o pecado. Então precisamos ser fortes. Se você caiu, levante-se, negue a si mesmo e siga Jesus. Porque sem ele é impossível você resistir ao diabo e os desejos pecaminosos da sua carne. Até a próxima EBD. Fiquem com Deus. Até mais.